Good morning. Hello, pessoal. Oi, John. Tudo bem? Aqui no Rio Grande do Sul tá super friozinho. Eu não sei como é que tá aí pra vocês. Vou até dizer quantos graus tá pra gente literalmente quebrar o gelo. Aqui tá nublado e friozinho. O meu não tá funcionando, o meu celular deu pra não querer mostrar a temperatura, mas eu consigo ver aqui no computador. Hoje é 23 de maio. E estamos com em 7 graus agora, nesse momento. 7 graus. Ai, e aí começa a chegar o inverno, gente, e fica uma delicinha dormir. 7 graus nesse momento. Aham. Então vamos começar, porque eu acho que fica muito claro para quem está assistindo que ensinar sobre escola, contar sobre escola, ensinar sobre escola, falar sobre negócio é um dos meus assuntos favoritos, né? Assim como falar sobre renda extra ou falar sobre tecnologia. Tem coisa que a gente se apaixona e segue o baile, né? O John tá dizendo que 7 graus é considerado muito frio. Para nós aqui é tudo bem normal, né? Portanto que eu tomei banho agora cedo, porque depois vai esquentar, né? Tomei banho agora cedo, não achei que tivesse 7 graus, achei que tava uns 12, não noto mais. Então tem assuntos que a gente se apaixona e segue o baile para poder compartilhar. É como dizem, né, gente? Ah, peraí que tá lá adiante no módulo 3. É como dizem, o conhecimento precisa ser compartilhado, né? Sempre. Módulo 2 a gente fez até aqui, né? Adoção de material didático à criação do seu, e depois foi para o módulo 2. É interessante acrescentar que o curso Criando Seu Material Autoral, ele cobre isso, assim, né? De, de explicar como fazer seu material, que a gente, que a gente, que a gente abordou isso nas aulas anteriores, né? Inclusive, tem até um recado para a Cintia, ela acabou de logar. Não consegui logar o áudio. Enfim, vamos começar o módulo 2. Eu estava olhando aqui no módulo 2, que é mantendo a organização, o que a gente viu no módulo 1, né? Vamos voltar. Organização burocrática inicial, cronograma de aulas e organização de horários, nivelamento e organização de turmas e adoção de material didático ou criação de material próprio. Aí depois agora a gente vai começar porque eu guardei 2 aulas para cada módulo e talvez sobram algumas aulas, né, para a gente tirar dúvidas ou enfim. No módulo 2 mantendo a organização mensal, como cobrar alunos, como repor aulas de maneira inteligente, como divulgar sua escola. Então é aqui que a gente vai começar. Manutenção mensal e gestão inteligente. Objetivo: manter a organização da sua escola ou projeto educacional no dia a dia, sem sobrecarga, sem esquecer de cobrar aluno e com uma divulgação constante, estratégica e leve. E não é fácil, tá? Mantendo a organização mensal. A aula boa não segura aluno se a escola for bagunçada, né? A aula boa, digamos assim, que vai ser responsável por 80% de manter o aluno. Oi, Cíntia, tudo bom?
Agora sim, bom dia, Bruna. Tudo bem, e Bom dia, você? deixa eu te dar um recado, ó. Tu Ah, havia pedido para explicar melhor sobre como eu faço o meu caderno digital no Google Docs. Eu expliquei no curso de Criando Seu Material Autoral, foi a última aula que eu postei no grupo. Eu não sei se tu tá lá, eu vou até dar uma olhadinha. Se tu não tiver, eu vou te mandar o vídeo direto para ti. tá. Deixa eu dar uma É espiada lá na a comunidade rap. comunidade de profs? Deixa eu ver. Não, tu não tá. Eu vou mandar direto pra ti. Tá. Peraí. Aí lá você ensina o passo a passo de como criar. O passo a passo, ó. Beleza. É bem fácil. E, Tem um outro assunto misturado que agora não me recordo, mas com certeza eu estou ensinando ali para como faz o, o caderno digital. tá, Pronto. É a aula 3. recebido. Depois eu vou assistir. Isso. Então, a aula boa vai ser responsável por 80% da tua fidelização de aluno. Porém, gente, se a escola for muito bagunçada, as pessoas vão se estressando, principalmente aquelas pessoas mais metódicas, entende? E aí isso aí acaba refletindo se a pessoa vai se irritando, né? Acaba refletindo, né? Então, todo mês tem uma rotina fixa, fechamento do mês anterior, receita, inadimplência, faltas, né? Planejamento de aula do mês seguinte, verificação de presença e participação dos alunos, conferência de pagamento e emissão de recibos, mesmo que seja informal, né? Ou emissão de NF, né? Nota fiscal. Ferramentas que ajudam. O Google Planilhas, para o controle de pagamento e presença. O Trello ou o Slice, para lembrar datas de renovação, ações de marketing e metas. Checklist mensal visual no Canva, imprimível ou digitável, né? É interessante. O tema de hoje é, deixa eu voltar aqui, é a manutenção mensal e gestão inteligente, é o módulo 2. A gente terminou o módulo um. Opa, parei de compartilhar sem querer. Eu queria, na verdade, botar isso aqui mais para baixo e fechar esse, ó. A gente terminou o módulo um e agora a gente começou o módulo 2, que é mantendo a organização mensal, como cobrar alunos, como repor aulas de maneira inteligente e como divulgar a sua escola. Então, a gente está começando falando das planilhas, né? E vamos para um passo a passo. Para mim, Bruna, para mim, fica muito fácil quando eu tenho um checklist de coisas que eu tenho para fazer, né? Eu não tô com o meu checklist aqui, porque o meu eu fiz na minha agenda. Mas eu vou mostrar para vocês um outro checklist que eu faço que acaba me facilitando muito a vida. Porque eu sou TDAH, né, gente? Se eu contar para vocês o que eu fiz ontem, vocês não vão acreditar. É impossível de acreditar, mas eu tenho provas. Conta. Vou mostrar Agora eu aqui. quero saber. Ó, eu vou contar. Ó. Ontem eu tinha que ir para a escola do meu filho, eu dou aula de inglês lá na escola do meu filho como atividade extra. Então é o dia que ele não volta com a van, que eu largo minhas coisas e vou para lá. Então eu tomo remédio todos os dias para pressão, né? Eu tenho pressão alta desde o primeiro filho. Então eu tomei meus remédios para pressão, porque eu posso tomar em qualquer altura do dia. E fui terminar de fazer um documento que eu tô inclusive com ele aberto aqui, ó, que é uma revisão, tá? De tempos verbais para uma aluna que eu vou receber hoje. E eu peguei minhas duas Ritalinas, que estão aqui, ó, botei em cima do computador e disse assim: não, antes de eu sair, eu tomo as Ritalinas porque eu tenho que ter uma força mais digamos assim, uma força a mais quando eu pego criança na escola deles. E na sequência eu ia para uma casa de uma amiga minha ajudar ela com a mudança. Então eu precisava estar assim, acordadaça, vivaça, sabe? E cheia de energia. Gente, qual foi a minha surpresa quando hoje eu abri o computador para dar aula para vocês? Estavam as duas Ritalina aqui, ó. Então Esse é o nível. você tomou de pressão 2 vezes. Eu tomei de pressão, guardei, botei as duas Ritalina aqui, fechei o computador e fui trabalhar e simplesmente esqueci que elas Não existiam. tomou. Oh, Não meu tomei. Deus.
Não tomei. Olha o nível. Então, assim, esse aqui é o checklist que eu fiz, porque daí eu tava reorganizando, fazendo tudo bonitinho. Esse aqui já é o mais antiguinho deles, né? Organização, checklist diária, isso é para quando eu chego na Unipipo. Organização do ambiente de trabalho, nada fora do lugar, lavar e organizar a louça, observar as demandas do dia, checar a agenda, separar atividades e jogos para as aulas, observar se alguma coisa está começando a acabar ou faltar, anotar na agenda, antes de ir embora, observar se a escola ficou organizada, recolher lixos das lixeiras. Aí as pessoas vão me dizer assim, Bruna, mas isso é óbvio. Talvez seja óbvio para você. Para mim, que sou TDAH, não é óbvio. Eu tenho que me dar um recado que eu tenho que observar se a escola ficou organizada antes de eu ir embora. Porque eu tenho horror de chegar na escola e a escola tá toda desorganizada. Me dá uma desmotivação na mesma hora, né? Ó, recolher lixos das lixeiras, observar se a geladeira está limpa, sem nada que vai estragar ou possa estragar no final de semana, fazer uma lista de compras e ir registrando o que for necessário nela, checar constantemente a organização da escola, procurar não deixar nada fora do lugar, porque o TDAH é muito assim, ó, eu tô pensando assim, ó, vocês viram, eu botei as Ritalina aqui, ó, saiu do meu campo de visão, eu esqueci, gente, eu esqueci de tomar um remédio, né? Checar constantemente a organização da escola, manter a cozinha limpa com itens em ordem, manter os armários organizados, manter as lixeiras sempre com plásticos, organizar a agenda e agendar postagens da semana. Esse é o meu checklist quando eu chego na escola. Ah, mas tu chega todo dia com tempo de fazer tudo isso, gente? Isso aqui se faz em 15 minutos. Esse é o tempo que eu levo para fazer tudo isso, 15 minutos, porque eu geralmente deixo organizado. Quando é o dia de faxinão, né? Sempre tem uma pessoa que vai faxinar para mim, mas mesmo assim eu faxino porque eu sou chata, chata. Então, quando é o dia do faxinão, o faxinão demora. Claro que a escola não tá imunda, né, gente? Porque ela vem uma pessoa faxinar e mesmo assim eu faxino a escola. Então, eu demoro 45 minutos fazendo tudo, incluindo isso. Então, não é uma demanda assim absurda. Eu tava olhando meus outros checklists de outros tempos e antigamente um dos meus itens era, depois que eu fazia tudo isso, abrir os e-mails para ver se não tem novidade. Hoje em dia é abrir o WhatsApp para ver se não tem novidade. Ó, o John disse assim, também fiquei curioso. Pessoas autistas também precisam desse tipo de checklist. Cada vez mais sinto que preciso disso. Então, John, tá aí o que tu tá dizendo, né? Eu fiz eu fiz vários exames para ver se eu sou autista, né? Eu fui fazer, porque uma coisa acaba puxando a outra. E aí, um exame deu, uma abordagem deu que sim, a outra deu que não. Então, ela disse que ficou ali no empate, né? E aí, depois testei de novo, deu a mesma coisa. Então, parei de testar. E aí, mas assim, eu tenho uma aluna que ela é TDAH e autista, né? Então eu percebi que essas coisas para ela facilita muito, muito. Então eu mando mensagem para ela quando é o dia dela organizar a aula, porque ela já é formada, já é nível conversação, né? Aí eu mando, ó, fulana, hoje é teu dia de organizar a aula. Ai, teacher, muito obrigada. Ela responde, olha que queridinha, né? Isso ajuda muito, eu sei, né? Eu sou TDAH também, então eu sei que vai ajudar ela a se organizar. Voltando lá, onde a gente estava, né? Vocês viram que tem que ter checklist, que tem que ter, porque eu sou muito, gente, eu sou muito do objetivo, assim, ó. O objetivo é lá da aula. Eu larguei as Ritalina no computador, eu não sei nem como as Ritalina não caíram, porque elas ficaram aqui no computador. E eu botei o computador dentro da mochila. Eu não sei explicar isso. Aí as pessoas dizem, tu faz planejamento para o mês seguinte? Não. Eu faço para semana. Mas eu tenho diversos professores da comunidade que fazem o planejamento pro mês. E aí, só que eu já percebi que eu sou uma pessoa que muda muito de ideia para as aulas. Então, se eu faço o planejamento por mês, eu sempre mudo, sempre. Então, isso acaba me irritando. De trabalho perdido, né? Então, eu faço para semana. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem pro mês. Elas colocam assim, né? Turma tal, ou fulano de tal, o nome do aluno. O que que eu vou abordar esse mês com ele?
É muito importante fazer isso, gente. Muito importante para não se perder no caminho. Aí, verificação de presença e participação dos alunos, isso eu faço uma anotação nos meus agendas, nas minhas coisas, uma anotação escrita, né? Porque o meu material ainda é escrito. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o caderno que eu uso para planejar lá na escola do meu filho, porque é o único lugar que eu vou dar aula. O restante as pessoas vêm na minha escola, né? Esse aqui é o único que eu vou dar aula. Então tá aqui o meu planejamento, meu caderno de planejamento é escrito, é um caderno inteligente, né? Ó, hoje eu trouxe a minha agenda para estar aqui sim. Ó, tá aqui a minha agenda, né? E se vocês olharem, ela tá toda escrita, ó. Tem milhares de coisas escritas que eu realmente uso, não dá para notar, mas ó, tem coisa escrita porque eu realmente uso ela. E se vocês olharem, tem coisa escrita para semana que vem já, ó, né? E vai até dia 30 de maio com coisa escrita. Então eu realmente uso ela. Aí eu disse, ah, mas tu é todo da tecnologia, não usa a agenda do Google, não adianta, não me adaptei. E aí, quanto mais eu tenho usado o ChatGPT e inteligência artificial, mais eu percebo que eu vou manter esse hábito de escrever as coisas que vai ser importante para mim, né? E para estudar também, tá aqui o meu caderno escrito. Eu tô assistindo a aula aqui no online, mas eu tô escrevendo no caderno, né? Conferência de pagamento e emissão de recibos, mesmo que seja informal, ferramentas que ajudam. Google Planilhas. Gente, o meu caixa, eu já paguei aquele, como é que era mesmo o nome? Deixa eu pensar. Era o Our Class. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu já paguei. Ele não é barato. Ele dá um valor assim, mesma coisa que o Zoom por mês. Our Class, eu acho. Our Class. Acho que é Our Class. Não me lembro agora como é que é o nome. Your Class. O Your Class. Esse aqui, ele é muito bom. Muito bom. Mas por que que eu não pago mais? Porque ele tem muitas ferramentas que eu não uso, que é desnecessário, tá? Para mim, tá? E entre pagar 80, 90 reais por mês por uma ferramenta que eu tô usando só um item, eu prefiro fazer a minha própria planilha, né? Só que daí eu tenho que me policiar. O Your Class é bom porque ele vai te dando os avisos de quem tá atrasado. Aí tu vai lá e cobra, né? E vai vendo faz toda aquela parte ali de ver quanto tu tá ganhando, ver o que tá entrando, o que que tá saindo. Mas tem que ser uma pessoa super organizada e com mais tempo para usar. Ele é ótimo, eu indico, né? Ó, ele é bem assim, ó. Bem assim como tá mostrando aqui. Tá? E aí vai mostrando ali o quanto tá ganhando, se tu deu as tuas aulas tudo em um único lugar, tem como cadastrar os alunos, disponibilizar material para os alunos pelo Your Class. Só que assim, é como eu disse, eu usava só a parte da gestão e da cobrança. Para mim ficou desnecessário. E eu não disponibilizava nada pelos alunos, porque eu disponibilizo direto no WhatsApp do aluno. Não tem por que eu criar uma ferramenta para disponibilizar documentos para os alunos. Então eu crio, ou eu coloco no caderno digital deles, ou eu coloco no WhatsApp, então. Ela veio que meio algumas coisas para mim não eram necessárias, mas ela é muito boa para te lembrar de cobrar, para te lembrar de pagar as coisas, né? Muito boa mesmo, indico. E não tô ganhando nada com isso, e eles inclusive me ofereceram, né, que eu ganhasse para divulgar. E eu não aceitei porque eu quero divulgar porque eu gosto, não porque me pagam para isso, entende? E até porque eu não me sentia à vontade de dizer, ai, toda hora dizendo para os professores da comunidade, olha, vocês já têm your class, ai, não sei o quê. Não, eu não consigo ser falsa, gente, não adianta, não consigo. E aí, como é que eu faço? Eu faço uma planilha
Super simples. Eu comprei planilhas super sofisticadas e não usei. E aí, assim, pra mim, o simples que dá certo é fazer uma planilha simples. Deixa eu pegar um modelo de planilha aqui, para não expor os alunos, né? Pegar um exemplo de modelo de planilha para vocês terem noção de como é que é para mim. Deixa eu ver se eu tenho um. Tá, fiz uma fictícia aqui, tá? Para vocês entenderem. Vocês talvez não entendam, mas eu vou tentar mostrar, tá? O que que é isso? Lá, aqui na esquerda, ó, tá o nome dos alunos, ó. Aqui na esquerda tá o nome dos alunos e o nome do responsável. Aqui a pergunta se ele foi à vista, sim ou não. Aqui o valor à vista, né? Aqui o valor atualizado, o número de vezes que a pessoa fez foi 10 ou 12, o início em que ela começou a pagar, a data de vencimento que ela escolheu, aí observações, e aí começa janeiro, fevereiro, março, abril, ó. Ó, e aí vou botando simplesmente sim para quem me pagou, ó. Tá vendo? Sim, 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 sim. Não tem mais planilha mais simples da face da Terra. Isso é o que funciona para mim. Porque se eu tiver muitas abas, se eu tiver que procurar em cima e embaixo, se eu tiver que procurar no outro lado e no outro, eu. Esse aqui tem uns valores bem fictícios, até porque ela é de 2022, ó. Faz tempo. Mas. Se eu tiver ficar clicando e não sei o que, blá blá blá, não, eu vou me perder, eu tenho certeza. Então tem que ser uma planilha para tudo, com tudo ali, né? Para eu poder visualizar. E aí tá escrito assim, ó. E aí dá para ver que alguns começaram em julho, dá para ver que alguns começaram o pagamento em março, e que foram poucos que começaram em janeiro e fevereiro, ó. Ó, Aí isso você tudo. só não tem a função de te enviar o lembrete, né, Bruna? Não, daí eu olho, né? Por exemplo, assim, como o que não Você tem que tiver olhar S no mês. manualmente. É porque ele tá me devendo. Aí eu pego e passo na minha secretária e ela que envia, né? Uhum. Atualmente ela existe, ela é real. Então, ou às vezes eu pego e compartilho a planilha com ela. Quando eu tô muito estressada, muito cansada, eu simplesmente compartilho a planilha com ela e ela olha e vai ela mesma fazendo as coisas sozinha já. Ou não, quando eu tô parada fazendo as minhas coisas, que o meu dia de fazer as coisas é sexta-feira, né? Hoje eu vou sair daqui, vou levar meu filho no médico, como eu disse, né? Mas depois eu tenho um outro compromisso, mas depois de tarde, depois do meu almoço, que eu levar o meu outro filho para a escola, eu sento e faço a minha organização mensal, que é aquilo que eu mostrei ali para vocês. E aí é ver quem tá devendo, quem não tá. É toda sexta-feira, né? Quem tá devendo, quem não tá, quem pagou, quem não pagou, quem eu não dei ok ainda. E assim vai, porque o meu ok é o S, né? Ó. E é super simples. E isso aqui não custa nada, porque fui eu mesma que fiz. Então, ó, e aí tá o controle de caixa, ó. De todos os anos, os meses, olha quantos. O que mais que nós temos aqui? Ah, eu ia falar, o Google Planilha, na verdade, eu uso o Excel, né? Não é o Google Planilha, né? Mas eu não uso o Trello. Por que que eu não uso o Trello, gente? Porque o Trello tu tem que clicar para abrir. E eu preciso de uma coisa que esteja embaixo do meu nariz, senão eu me perco, né? O Slice é legal, mas aí vai de cada um, né? Deixa eu abrir o Slice aqui. Opa, peraí que eu cliquei errado. Eu o Slice, ó, o eBrain, né? Ó, WBrain. Aqui, ó, esse aqui é um documento que eu tenho junto com a Baiantina, ó, que a gente fez assim, ó. E o Slice, ele é, ai, super fácil, super.
né? Create my board, create my list. Então, tu tem, olha quantas opções, né? Três barras, duas barras, quadrantes, canvas, validation, competências, golden blocks, os decantados. E aí vai de cada um. Eu sou da pessoa que tem que ter as coisas bem visual na minha cara. Então, quanto menos input aí, né, melhor. Então, geralmente eu vou pegar um big block ou os quadrantes aqui, os quatro, né? Que é o que eu tenho com ela ali, ó. Que é ó, daí a gente foi botando as datas, ó, das nossas lives, né? Isso aqui é de 2021, gente, ó. 2021. Mas isso é o que a gente usa para nos organizarmos, e ter uma visualização, porque esse Slice é muito bom, né? Esse é o slice.wbrain.me, né? Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Então eu vou usar esse, por exemplo, vamos pegar do nada aqui. E aí tu vai editando, ó. E aí ele salva sozinho. E aí como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, o que tá urgente, o que está pendente, mas não é urgente, né? E aí eu preciso aqui planejamento e aqui é urgente, pendente, planejamento e observações. E aí eu vou trabalhando com isso o dia inteiro, né? Coisas que estão urgente, planejamento, observações, porque eu tô vendo os quatro quadradinhos bem na minha frente. Então eu super recomendo o Slice, né? Mas vai de cada um. Ah, mas eu gosto de usar o Trello. É como eu disse, vai de cada um. E aí, assim, vocês viram o quão importante para mim o checklist. Eu preciso do checklist embaixo do meu nariz. Senão, não. Eu amei também o Slice quando ela me apresentou, John. Amei. Quem me apresentou foi a Baiantina. Menos é mais nessas horas, é verdade. Exatamente, John. Exatamente. Eu preciso. E assim, o checklist, eu tenho checklist de absolutamente tudo, gente, porque eu preciso, né? Por isso que eu digo que checklist é um produto que vende, né? Eu falei lá na aula de criando seu material autoral, mas não tem problema eu repetir aqui. Checklist é um material que vende. Eu tenho checklist de avaliação, eu tenho checklist de quando eu chego na Unipip, eu tenho checklist de quando eu saio da Unipip, eu tenho checklist de sexta-feira. Eu tenho checklist de planejamento de aula, eu tenho checklist para tudo, porque é importante para mim, porque eu sou uma pessoa que esqueço do básico. O meu cérebro ele não trabalha dessa forma e eu esqueço daquilo que é básico. Do óbvio, né, Bruna? Preciso. Oi? Do óbvio. Do óbvio. Meu cérebro esquece do óbvio. E aí eu preciso do checklist. E aí eu me sinto uma pessoa muito mais normal, né? Quando eu tô dando conta das coisas com a minha própria organização. Então, lá no curso da Teacher Organizada, é o que eu sempre digo: se eu conseguir me organizar, qualquer um consegue. Aí depois nós temos exemplo de rotina mensal, né? Aí eu botei aqui aleatoriamente, porque eu não faço assim, né? Eu faço uma organização semanal, mas lembrando, vocês precisam fazer aquilo que dá certo para vocês. Ah, Bruna, mas para mim não vai dar certo assim, não tem problema. É só um exemplo, né? Porque daí, por que que eu dou exemplos que eu não uso? Exatamente para poder atingir todas as pessoas, né? Dia um verificar inadimplência. Dia 13 enviar lembrete de pagamento. Dia 10 planejar atividades do mês seguinte. Dia 25 revisar faltas e enviar feedbacks. E, eu vou mostrar para vocês agora, eu não faço isso no dia um, né, porque os alunos pagam em datas diferentes, bem diferentes, inclusive. Então, eu vou sempre mandar tudo, não importa quantos dias ele atrasou, eu vou mandar sempre na sexta-feira, porque a sexta-feira é o meu dia de, de organização, faça chuva ou faça sol, né? Mas aqui eu tenho um modelo de exemplo, ó. Eu coloco, se eu botar cobrança, vocês vão ver que eu tenho modelos de cobrança.
Ó, carta cobrança, ó. Cobrança, 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 cobrança. Né? Bilhetes de cobrança. Tem uma planilha com bilhetes de cobrança. Ó. Porque daí esse aqui é o nosso carnê, né? Tem gente que gosta de carnê. O que que a gente fazia, ó? Tô até mostrando que tá com um nome antigo ainda. Deixa eu tirar. O nome do aluno à turma e a gente dava uma carimbada aqui, ó. Isso na época que não tinha online ainda, né? Dava uma carimbada no que foi pago, ó. E as pessoas amam ter um carnezinho com carimbo. E é sério, até hoje, gente. Até hoje elas amam ter. É claro, isso aqui eu não faço mais nesse Excel, eu faço lá no Canva, óbvio, né? Por isso que o meu tá antigo aqui. Porque, ó, 2016. Porque esse é antigo. O que eu faço é outro carnezinho. Vou mostrar o outro carnezinho que eu faço lá no Canva para vocês. Vocês verem que eu tenho carnezinho, sim, porque tem gente que gosta de carnê. E tudo bem, e tudo bem. Deixa eu ver se tem carnê de pagamento. Tem aqui, ó. Olha como é bem mais bonito o atual, tá? Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Assim que ele abrir. Ó, esse é o carnê atual, tá? Atualizado. Então, ó, tem o nome do aluno, né? Tem o ano, tem o mês, tem o preço, né? E aqui eu coloco o minha carimbo e a minha assinatura conforme ele foi pagando. Aí depois ele mesmo recorta aqui, coloca lá do seu jeito, eu imprimo assim. Às vezes eu recorto para as pessoas, às vezes ela mesma recorta, sabe? E assim vai. Então ele tá muito mais bonito hoje, né? Opa, peraí, deixa eu compartilhar de novo. Visualmente, bem mais interessante. É muito mais bonito, né? Então Uhum. esse aqui é o carnê atual, tá? Eu faço no Canva para as pessoas. E assim, tem gente que ama o carnê, que é as pessoas que pagam no Pix porque elas que precisam de uma coisa física para botar lá na sua agenda ou na sua pasta de cobrança, entendeu? Adultos, certamente, né? Adultos, aham. E vamos voltar lá. E aí o que acontece? Daí eu não sigo essa rotina mensal, eu sigo uma rotina semanal, até porque se eu fizesse uma rotina mensal, eu, Bruna, eu estaria completamente perdida. Porque passou de um mês para o outro, eu já me esqueci. Então eu preciso de uma rotina semanal, que eu tenho que parar e pensar. E aí algumas coisas que parecem óbvias, mas para mim é importante, bem importante mesmo, né? E aí como cobrar alunos, gente? Lembrando que cobrar não é feio, né? Feio é trabalhar de graça, feio é ficar devendo. Então não tem que ter medo. Aí eu já começo colocando aqui. Primeira coisa, mude sua mentalidade. Você é professora, mas também é empreendedora. Aluno que não paga atrasa a sua vida. Cobrança e respeito mútuo. Eu tinha muita dificuldade de cobrar. Muita, muita, muita. Mas eu sempre tive secretárias, sempre. Então, eu deixava para a secretária fazer, né? Que bonito, né? E é respeitoso com quem paga no prazo, exatamente. Eu acho que é uma dificuldade universal. Todo mundo É, tem dificuldade de cobrar, eu acho. eu acho que é assim. Não, mas eu tinha uma secretária que amava cobrar, amava. Inclusive, ela foi minha aluna e depois ela foi estudar design, essas coisas assim, marketing, e ela que criou o logo da Unipeople. E ela amava cobrar, amava. Ela disse assim, dá aqui pra mim, teacher, que eu vou cobrar, né? Enfim, ela gostava. E aí foi com ela que eu aprendi, porque daí o que aconteceu? Depois das minhas, eu tive várias secretárias, mas depois eu tive uma sócia e a gente entrou em pandemia, então a gente não tinha secretária. Então o trabalho era só conosco na pandemia. E aí que eu aprendi a cobrar. O que que eu criei, gente? Eu criei uma secretária fictícia, né? Apresentei ela como, sei lá, não lembro o nome dela agora. Não me lembro.
E aí ela, não lembro não. Ela cobrava, na verdade era eu, porque eu acho que tem que separar as coisas para as pessoas assim não, porque a maioria das pessoas se sentem ofendidas de ser cobrada, né? Onde já se viu, mas é, né? Então ela diz, daí ela manda uma mensagem toda fofinha assim, né? Lembrete do pagamento, não sei o quê. Aí as pessoas geralmente pedem desculpa. Ai, quem é certinho pede desculpa. Ai, desculpa, fulano. E ela responde assim, né? Ai, não tem problema, porque isso é parte do meu trabalho, então tu tá me ajudando a fazer meu trabalho. Deixa tudo muito leve, né? Com emojis e corações e tudo mais, né? E atualmente a Paula, a minha secretária é só virtual. A Paula, ela mora no Rio de Janeiro, ela é carioca. E ela faz assim a cobrança. Fofinha, lindinha, queridinha. E como ela não tá sempre no WhatsApp, porque daí ela trabalha assim, em horários determinados e ela nem tem um horário fixo, né? Todo dia às 14. Não, ela trabalha em horários que para ela consegue trabalhar melhor. Então, às vezes a pessoa tá falando comigo e às vezes tá falando com ela. Mas eu mesmo assim, para algumas pessoas eu respondo só como Paula, porque algumas pessoas eu já notei que querem ou se prevalecer da situação de que não é eu, que é a Paula, ou o contrário, querem que eu abra uma, já que não tá falando com a Paula, tá falando comigo, querem que eu abra um precedente, né? E eu não abro precedentes. Então, eu já notei então às vezes com algumas pessoas, que as pessoas que eu conheço, né? As pessoas que eu sei que querem que eu abra uma exceção, eu já respondo como Paula sempre, e ela sabe, né, que foi uma combinação nossa. Então, formas de cobrar. Mensagem automática com link de pagamento, Pixel, o QR Code, o texto fofo direto no WhatsApp, aviso prévio. Quando eu tinha essas alunas como secretária, E, e a gente tinha muita demanda de alunos antes da pandemia, isso. E aí tinha outros professores, e vocês sabem que atualmente eu não tenho outros professores de inglês, é só eu. Eu já tive até 5 professores de inglês. Mas eu percebi que não era assim que eu queria trabalhar, porque daí o que acontecia era muita reclamação dos outros professores o tempo todo. E aí todo mundo querendo só aula com a Teacher Bruna, e eu fui me estressando, até que ficou só eu, né? E tudo bem, né? Cada um sabe de si. Hoje em dia eu tenho trabalho com outros professores, sim, uma professora de matemática, professora de ciências, e a professora de matemática e física é a mesma, a de ciências e biologia é a mesma. Eu, e no momento é só, que eu me lembre. Que eu me lembre é só. Então, a gente mandava e dava certo por WhatsApp. Daqui 5 dias vence a sua mensalidade. E aí muitos pais ficavam agradecidos porque a gente mandava o lembrete prévio, né? Ah, se organize para daqui 5 dias. Só que assim, eu atualmente a gente não faz isso porque eu acho muito desgastante tu receber 1.000 mensagens de pagamento, sabe? Eu acho desgastante. Eu acho desgastante. E outra, eu não sou a mãe de ninguém. Cada um tem que se organizar da melhor forma possível e não ficar esperando pelo lembrete da escola. Tem que parar de ser pai e mãe das pessoas. Ó, fulaninho, daqui 5 dias vence. Ó, fulaninho, daqui 3 dias vence. Gente, as pessoas têm que ser adultas e se organizar, sabe? Se eu que sou TDAH achei um jeito de me organizar, por que que os outros não, não podem, né? Ó, o John concordou comigo. Então eu parei com os. Só que tem gente que envia hoje em dia e cada um faz do seu jeito e do jeito que achar melhor. Eu parei porque eu achei demais aquilo, sabe? Só falta eu mastigar e dar na boca do aluno, ó, come, engole que eu sou a tua mãezinha. Não, vamos se organizar, né? E assim foi dessa forma que eu criei o projeto Plus, que é assim, ó. Eu mando uma mensagem pro aluno, né? Fulano, fez as tuas avaliações, fez as tuas atividades.
E o fulano nunca faz, nunca tem tempo. Aí o fulano, um dos fulanos disse assim, né? Ai, prof, se tu pudesse me mandar mensagem toda segunda, quarta e sexta para me lembrar dos meus temas, das minhas atividades, eu digo, eu mando. Tem o custo de tantos reais mensais. E aí o fulano pagou, tá? E aí tem um grupo de pessoas que pagam para serem lembradas de fazer o tema ou para ser enviados uns temas extras. Então, tem a pessoa que faz o curso normal e tem a pessoa que tem esse plus, que é um valorzinho que eu cobro ali mensal, para ela fazer o lembrete para ela. Muitas pessoas cobram, aliás, muitas pessoas pagam para serem cobradas, gente. As pessoas pagam para serem cobradas. Essa é a minha cara, Cintia, que nem a tua, assim, onde nós estamos? Porque Deus me livre, eu pago para não ser cobrada, porque eu sei das minhas Totalmente responsabilidades. nonsense. Mas vocês já vocês já haviam pensado nessa possibilidade? Que eles pagam para eu lembrar. Daí, claro, eles escolhem, ó, me manda o lembrete segunda, quarta e sexta, entre tal e tal horário. Eu mando, mas eles pagam. Ó, o John disse que tem alunos que gostam e precisam disso. A maioria dos meus alunos da escola regular são assim. Sim. E aí eu fico pensando assim, ó, é eternamente um filho, um filhote, né? Um filhote de alguém que não sabe se organizar sozinho, que tem que ser cobrado. Eu tenho horror de gente me cobrando aquilo que eu passo me cobrando o dia todo. Eu tenho horror, porque eu sou uma pessoa que me cobro, né? Mas tem gente que gosta, então assim, eu não vou questionar, tô monetizando. Eu também fico desconfortável. Viu? E o John disse que também odeia. Por quê? Porque provavelmente nós somos pessoas que já nos cobramos diariamente das coisas. Sim, o tempo todo, inclusive. Em É. todos os aspectos da vida, inclusive. De tudo, né? Exatamente. Aí vocês imaginam, pra mim também. Se alguém chega e diz assim, não vai esquecer que amanhã é tal coisa. Eu chego a ficar brava porque eu pensei tanto naquilo que eu não tenho jeito de esquecer, né? Então, enfim, né? Aí aqui um aviso prévio no grupo, né? Lembrando que o pagamento vence dia 15, dia 5. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu parei de fazer isso porque hoje em dia quem quer que eu fique mandando lembrete, quem não quer pagar juros, quem não quer pagar multa, tenha, faça o favor então de ser cobrado extra para isso, para tudo, para pagamento, para estudar, para qualquer coisa. Porque é muito desgastante para mim ou para Paula ficar toda hora te mandando um lembretezinho. Até porque se o meu WhatsApp faz pim, só o barulho do pim do WhatsApp já me irrita. Porque eu sei que é demanda de trabalho, então geralmente eu deixo ele no silencioso, né? Mensagem direta após o vencimento. Oi, fulano, tudo bem? Vi que o pagamento da mensalidade ainda não foi identificado. Pode me confirmar se houve algum imprevisto? Importante, tenha regras claras sobre limite de tolerância, 5 dias de atraso e consequências, suspensão do acesso à aula ou conteúdo. Tecnicamente, por lei, tu não pode suspender, né? Se forem crianças e adolescentes, mas adulto vocês podem, tá? Uma coisa que eu faço que dá super certo, gente, super certo. Eu mando oi, tudo bem, né? Lembrete do pagamento, a pessoa não responde nada. Eu mando oi, tudo bem, a pessoa não responde. No terceiro eu mando assim, ó. Oi, tudo bem? A gente percebeu que não houve, não, você está precisando de alguma ajuda? Pronto. Essa frase, você está precisando de alguma ajuda, essa pergunta faz a pessoa responder imediatamente, gente. É incrível. Parece que tu tá sendo ofensivo, oferecendo ajuda. Você está precisando de alguma ajuda? Pronto. Essa é a minha técnica quando a pessoa não responde, sabe? Essa. Algumas pegam aquele você está precisando de alguma ajuda, como uma ofensa, e outros se abrem. Ai, aconteceu isso e isso. Não, teacher Bruna. Aí eles se abrem, eles falam qual é o problema. Enquanto que outros, não preciso de ajuda nenhuma e manda o pagamento na hora. Incrível, é uma frase mágica. Seguindo, como repor aulas de maneira inteligente. Gente, repor aula é o dodóizinho dos professores autônomos. Ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, respira, tá? Tem maneira de fazer isso sem doer.
E assim, tenha no teu contrato regras claras, claríssimas sobre a reposição das aulas, tá? E respira porque tem jeito, né? E aí, quanto mais claras estão as suas regras no contrato, lembrando que quanto mais simples for o contrato, melhor, tá? Não precisa ser escrito por um advogado, pode ser escrito por qualquer pessoa, né? Reposição não é ajuda, é parte do contrato, mas tem que ter limites, né? Dicas práticas. Tem a política escrita de reposição, por exemplo, reposição mediante aviso com 24 horas de antecedência e com reagendamento dentro do mês vigente. Eu faço assim, ó. Se o aluno me paga as aulas antecipado, não tem aula perdida, ele pode repor as aulas dele sempre. Mas eu não faço reposição da reposição. O que que é reposição da reposição, tá? Vamos supor, o aluno me pagou adiantado um pacote de 10 aulas, tá? Ele perdeu uma. Aí ele coloca lá, sexta-feira a gente repõe. Quando eu vou repor a aula, ele não aparece de novo. Não existe reposição da reposição, nem a pau juvenal, entendeu? Ô, Se Bruna, ele você já falou perdeu, do contrato já? Na aula, a segunda aula eu perdi, eu não consegui eu acho que a chegar gente na falou do parte. contrato na segunda aula, John. Não lembro também. Mas eu acho Eu que sim. digo da criação do contrato, modelo, se você tem É, eu alguma coisa. disse que a gente falou um pouco. Eu tenho modelo, sim. Uhum. E posso mandar para vocês. E eu só tenho que ver direitinho qual é o modelo mais atualizado para não mandar coisa antiga, né? E eu não tenho reposição da reposição, né? Então eu faço a reposição de todas as aulas para quem paga antecipado e para quem paga pós, né? Recebeu as aulas e depois pagou, esses não têm direito daí de escolha de aula, de nada. Eles estão pagando depois, né? Então o que que eu faço? Eu faço eles fazerem reposição dentro da aula de outras turmas, né? Por exemplo, eu estou dando uma aula online para aluno X e aquele aluno privado vai fazer reposição dentro da outra turma. É assim que eu faço. E beijos, me liga. E não fico tendo 30 mil reposições e tendo que trabalhar 30 horas a mais na semana por causa de um monte de gente que não se organiza. Então, ou eles fazem reposição junto com uma turma, ou eles fazem no dia da aula extra das turmas, ou eles fazem junto com outro aluno. E aí, o que que eu falo? Ai, gurias, guris e gurias, eu não tenho vergonha de dizer isso. Na primeira aula, na aula experimental, com um aluno que é privado, eu falo assim para eles, ó. Em alguns momentos eu vou chamar um outro aluno para fazer aula contigo, porque eu preciso ver tu conversando com outras pessoas que não seja eu. Já deixo avisado. Então, porque eu sei que vai ter reposição. Então, eu pego aquele aluno individual e aquele outro aluno individual que precisam de reposição e faço reposição dos dois juntos. Ou às vezes três, ou às vezes quatro. Porque eu coloco eles numa turma para eles terem experiência de turma, para dizer que a turma não é um bichinho. E porque eles já foram avisados que eles teriam aula em turma, em algum momento e outro, para poder conversar com outras pessoas em inglês. E eles já fazem a reposição, né, da aula. Obrigada, John. E também porque é saudável, gente, é uma coisa saudável mental e para aprendizagem. Ficar só com o professor não é saudável. Tem que ter outros alunos, ele vai conversar com outras pessoas em inglês. Então, eles acabam sempre fazendo a reposição juntos. E muitas e muitas vezes aqueles grupos que se acharam ali na reposição acabam virando turma, que é ótimo, porque daí eles ganham desconto, pagam um valor de turma e é um horário só que eu uso para todo mundo. Tem gente que faz a reposição com aulas gravadas, tá? Eu não faço. Eu não sei por quê. Eu não acho que é errado, mas eu não consigo fazer, tá? Eu não acho. Mas conheço professores que fazem, tá? E tudo bem. Não é uma crítica minha, é só eu que não consigo, né? É, eu também prefiro dar aula em turma, John. Ó, repõe um grupo quando possível, junta dois ou três alunos faltantes e resolve um horário extra. Ofereça atividades compensatórias, tipo assistir a um vídeo, responder via áudio no WhatsApp, ferramenta útil.
Google Agenda com slots de reposição já previstos no mês. Deixa eu mostrar como é que eu fiz a carta para os alunos para vocês poderem ter noção de como é que eu faço. Eu acho que é novidades, está nas novidades. Ano passado, por causa da enchente, né, gente? E por causa por causa de tudo que aconteceu. A gente tinha aula de reposição toda sexta-feira, mas daí era por motivos óbvios, né? A gente teve uma enchente. A gente ficou um mês sem ter aula presencial, então eu compensei por fazer toda sexta-feira tinha aula de reposição, toda sexta-feira. Esse ano eu não faço assim, eu faço da maneira que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ó, queridas famílias Unipil, temos duas novidades. Teremos durante o ano de 2025 a possibilidade de fazer aulas extras de inglês gratuitas para alunos Unipipo, todas as sextas-feiras, com exceção de feriados, feriados pontes e pré-feriados. Uma aula extra para qualquer aluno da Unipipo de qualquer turma ou modalidade presencial e online, todavia sob agendamento, vermelho e grande. Ou seja, o aluno responsável precisa agendar a aula com antecedência de no mínimo 48 horas. Ou seja, quarta-feira, 18 horas, se eu não tenho ninguém agendado, eu sei que eu não vou ter aula na sexta-feira extra, entenderam? E ainda eles ganharam aqui no 2, eles ganharam um curso online do que eu faço para os alunos, que é bônus para os alunos, que é o inglês em 30 minutos, né? E que aí tem pagantes, quem não é aluno da Unifipo é pagante, e que faz só esse curso, e quem é aluno pagante de outras turmas ganha esse curso. Então é só ganha-ganha aqui, tá? Então os alunos têm duas possibilidades: tem como participar desse curso, que é bônus para eles, e tem como agendar a aula na sexta-feira. Isso aqui eu mandei para todas as famílias. Ó, se vocês observarem. É uma coisa de abril, ó, de 2025, tá ali a data, bem novinho, né? Que eu organizei para 2025, para as pessoas não ficarem, como é que se diz, sem a aula extra. Então todo mundo ganha aula extra, mas eles têm que agendar. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eles têm até quarta-feira, 18 horas, para agendar comigo. Senão, eu fecho a agenda e não tem Cristo. Por exemplo, hoje eu tenho uma aluna agendada só. Eu vou lá, vou dar aquela aula para ela e ó, beijos, me liga, porque é o meu dia de organizar, de me organizar, né? Então, essa foi a forma que eu achei de os alunos não se sentirem perdendo, né? Porque daí o que eles fazem? Eles não assistiram a uma aula durante a semana, eles agendam e repõem essa aula na sexta-feira que eles quiserem, não precisa ser na próxima, pode ser do mês seguinte, pode ser do próximo mês, pode ser a seguinte, pode não ser. Eles nunca estão perdendo e eles se sentem assim, nunca perdendo, e isso é importante, tá? Reposição em turmas. Reposição em turmas é a reposição mais inteligente que tu podes fazer, a mais inteligente, né? O aluno perdeu a aula, repõe em outra turma. E aí dá para fazer várias reposições, né? Porque tu vai continuar dando aula para aquela turma. Por quê? Porque não vai onerar mais uma hora da tua vida para repor aluno que se desorganiza e acaba com a tua agenda, tá? A Paientina tem uma forma muito mais. Eu queria que ela estivesse aqui, mas ela tem aula, né? Nesse horário, para ela explicar melhor. Mas ela faz assim, ó. O aluno paga por uma hora semanal de aula de espanhol. E ela coloca uma aula extra, eles ganham uma aula extra de conversação durante a semana, que é com todos os alunos juntos, tá? Então, na verdade, eles pagam uma hora de aula individual e uma hora de conversação. E os alunos de turma também pagam uma hora de aula individual e ganham essa uma hora de conversação. E toda semana ela coloca no grupo que dia ou então a aula de conversação ela não é fixa. Ela tem vários dias e horários para poder abarcar todo mundo, né? Então
contempla toda semana ela coloca no grupo quando que a gente vota para quando que vai ser o dia da aula. E eu estou no grupo dela justamente por isso, para eu estar acompanhando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, ela coloca quando é que vai ser a votação da aula de conversação da semana. Toda semana ela faz isso. Aí as pessoas votam e aí ela faz 2 aulas por semana de conversação nesses nos horários mais votados, ó. Ó, pode, e as pessoas votam, ó, podem ver, ó. E aí ela tá sempre mudando o horário das aulas de conversação, porque daí contempla vários alunos. Então, se tu não conseguiu fazer aula de conversação nessa semana, provavelmente tu vai conseguir fazer 2 aulas de conversação na próxima. Então, ela faz assim, ela dá essa aula bônus, então o aluno nunca se sente perdendo. Vocês entenderam? Que ele já tá ganhando uma hora extra semanal. Então, ele não se sente perdendo. Então, o que que ela diz quando o aluno não vem no horário? Ah, não, faz a aula de conversação, faz uma extra de conversação. E tudo. E aí a gente vai criando estratégias, né, gente? Porque isso facilita a nossa vida e a gente não precisa ficar ali, ó, acabando com a nossa agenda, tendo que encontrar o encaixe para repor a aula do bonito, né? E eu aprendi com a Baiantina a fazer essa aula extra na sexta-feira. Porque daí eu, por exemplo, se vários alunos agendam para o mesmo horário, eu tenho aula com vários alunos ao mesmo tempo, uma aula em turma. E era Bruna, isso. Oi. mas aí no caso, essa reposição, eu não sei se eu perdi aqui essa informação, mas aí no caso, essa reposição, a professora, você, no caso, sugere ao aluno que ele faça uma reposição com aula de conversação, ou é mandatório, assim, tipo, vai repor, tem que ser na aula de conversação e é isso, não é aquele Não, não, a assunto gente da aula dele. sugere. Eu especialmente eu faço assim, eu não sugiro nada, né? Eu digo assim, ó, tem a aula de reposição na sexta-feira para quem quiser, todo mundo sabe. Então, a pessoa quer marcar, eu lembro ela, ó, se quiser tem aula de reposição. Marca quando tu quiser. Eu faço assim. E quando a pessoa está me procurando, eu dou 2 opções. Ó, tu tem a aula X, que é a aula do inglês em 30 minutos. Tu tem a aula Y, que é a aula de reposição na sexta-feira. Ou tu tem a aula de conversação. Qual tu vai querer? Então, ele tem 3 opções. Uma delas ele tem. É muito difícil, assim, ó. Acontece uma vez a cada 100 vezes, o aluno diz assim: ai, teacher, eu quero uma aula sozinho, só eu e tu para eu realmente fazer a reposição. A maioria, 99%, vai se encaixar em uma dessas 3 possibilidades, né? Ou fazer aula em turma, ou fazer aula de conversação, ou fazer aula extra. Que daí ele se sente ganhando. Por exemplo, na aula em 30 minutos, eu dou a possibilidade de ele fazer 2 aulas. Ai, eu quero. Entendi. Legal. Como divulgar sua escola? Você sabe que a máxima é quem não é visto não é lembrado. Gente, é sério. Isso é a máxima e vai ser. E pra mim, então, essa é a frase da minha vida. Se eu não tô vendo, eu não tô lembrando, tá? Quem não é visto não é lembrado, né? Mas também quem só aparece vendendo vira transparente, gente. Se tu tem um perfil que só vende, 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 as pessoas simplesmente, ó, apagam da memória. Elas nem te enxergam mais, nem te ouvem mais, tá? Então, tu tem que ter uma estratégia de divulgação leve e constante, né? Uma vez por semana mostrando vídeo ou post mostrando os bastidores, 2 vezes por semana conteúdo de valor, né? Dica de inglês eu já nem indico mais, mas tem gente que gosta. Os bastidores da aula, reels mostrando as crianças aprendendo ou os alunos aprendendo, né? Uma vez por semana, um convite sutil. Gente, tem uma vaga na turma de segunda às 14. Quem é que vai vir com a gente? Tu não tá vendendo, tá fazendo um convite. Porque lembrem-se, quem só aparece vendendo, ó, pessoas não enxergam mais, não veem mais, não querem saber. Não querem saber, tá?
Então, eu vou aprofundar esse assunto melhor na próxima aula, vou falar, voltar a falar sobre isso, porque o que acontece? Atualmente, tem muito conteúdo de inglês, né, para as pessoas. E aí, o que que eu faço? Eu faço conteúdo de inglês, eu vou mostrar duas coisas para vocês. Tem gente que faz inglês para mulheres, por exemplo, que não quer homem na sua turma, né? E aí ela faz um conteúdo mais voltado para o feminino. Eu, lá na Unipeople, faço um conteúdo voltado para pais, porque os meus alunos são adolescentes e crianças. Eles não me seguem. Eles não ficam consumindo o meu conteúdo. Então eu não faço ensino de inglês. Se vocês olharem lá, o meu último Reels é falando de uma fofoca que saiu na cidade, né? Então eu botei panos quentes, amenizei a fofoca, foi uma fofocada. Eu passei a semana inteira ouvindo a fofoca verdade. E aí eu peguei e dei as minhas conclusões sobre o assunto, que foi sobre uma prova de inglês numa determinada escola, né? Então eu faço rios para pais de alunos, eu não faço para aluno. E os pais vão acompanhando. Eu dou dicas de como ajudar o seu filho, de como ajudar a estudar, ou eu dou dicas de parar de bater na autoestima da criança, várias coisas assim, né? Eu faço o aluno homenageado do dia, da semana, aliás, né? Aluno homenageado da semana. E eles amam se enxergar homenageados. Então, o meu perfil da Unipeople não ensina nada para ninguém. A gente simplesmente fala sobre como o cérebro aprende, fala sobre fofoca da cidade, fala sobre homenageia aluno, mas não fica batendo em, ai, vamos aprender Já tentei fazer isso, não deu certo. Por quê? Porque o meu público não quer aprender inglês, eles querem que os filhos aprendam. Então, tu tem que ver qual é o teu público e fazer conteúdo para o teu público, especialmente voltado para aquilo que tu quer. Ah, eu só quero alunos avançados, então tu vai ter o inglês avançado no teu perfil. Ah, eu só quero os alunos básicos, então tu vai ter o inglês básico no teu perfil. Ah, eu quero tudo quanto é tipo de aluno, tu vai ter tudo quanto é tipo de dica. Ah, mas eu não, eu quero tal coisa. Faz um aulão. Tem várias estratégias que eu vou deixar para falar e para aprofundar na próxima aula, tá, gente? E se vocês quiserem lá ver a fofoca, é Unipeople Education, o perfil, que tem a fofoca da prova de inglês, que tava todo mundo enlouquecido, e aí eu fui lá Nossa, e fiz um Bruno. meio de campo, assim, Isso né, que é pra ensinar. engajamento, hein? Aham. Porque assim porque lá pelas tantas eu não aguentava mais aquele assunto, sabe? Aí o meu posicionamento foi meio pra dar uma cortada em todo mundo, porque tá todo mundo enlouquecido com a tal da prova de inglês, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu numa outra escola? E eu não queria nem ser grosseira com a escola, nem ser grosseira com a professora que eu conheço, sabe? Que eu já trabalhei com ela, então eu fiz um meio de campo assim pra ficar tranquilo pra todo mundo, Muito tá? bom. Beijos, Obrigada, Bruna. Até sexta. Bom fim de até, kisses, semana. bye bye. Bye bye.